Você já parou para pensar que a vida inteira você foi condicionado a se importar com coisas que, no fundo, não importam? É sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode te incomodar, pode te desafiar, mas também pode te libertar. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas ideias perturbadoras e libertadoras de A Sutil Arte de Ligar o F-MOAS, de Mark Manson. Um livro que não fala sobre como conquistar tudo, mas sim sobre aprender a escolher o que realmente merece a sua atenção. E aqui no Sombra do Saber, vamos expor essa verdade nua e crua, sem máscaras, sem ilusões. A maioria das pessoas que assiste aos nossos vídeos ainda não é inscrita no canal. Mas se você chegou até aqui, existe um motivo. Talvez seja porque você já cansou de se importar demais com o que os outros pensam, com expectativas que não são suas, com pesos que não deveria carregar. Então eu te convido, fique comigo até o final. Porque hoje você vai descobrir que a chave para viver melhor não está em dizer sim para tudo, mas em aprender a dizer não para quase tudo. Mark Manson parte de uma ideia simples e brutal. A vida é limitada. Seu tempo, sua energia, sua paciência, tudo tem um fim. E se você continua desperdiçando esses recursos em preocupações inúteis, em batalhas que não são suas, em opiniões que não mudam nada, você está trocando a sua vida por migalhas de validação. Aqui vamos questionar juntos. Por que você insiste em se importar com a aprovação de pessoas que nem vão lembrar do seu nome daqui a alguns anos? Por que você dá tanto valor a problemas pequenos, enquanto os grandes dilemas existenciais da sua vida ficam esquecidos no fundo da sua mente? Por que você se esforça tanto para parecer forte, feliz e perfeito, quando tudo o que você queria era apenas ser livre? Essas perguntas vão ecoar dentro de você durante os próximos minutos. E talvez ao final deste vídeo, você perceba que muito do que considerava essencial, na verdade, não passa de ruído. Ruído que te mantém preso, ansioso, comparando sua vida com a dos outros, esperando uma aprovação que nunca vem. Mas aqui está a verdade desconfortável. Você nunca vai controlar tudo. Você nunca vai agradar a todos. E você nunca vai vencer todas as batalhas. Aceitar isso é duro, mas é também a base da verdadeira liberdade. Hoje vamos percorrer uma jornada pelo lado sombrio da vida moderna. Vamos falar de fracasso, dor, perda e limitação. Mas também vamos revelar como esses elementos podem ser o caminho para uma vida mais autêntica, mais plena, mais humana. Então, respire fundo. Se entregue à escuridão dessas palavras. E esteja pronto para a provocação que vem a seguir. A vida não fica melhor quando você aprende a se importar mais. Ela só fica melhor quando você aprende a se importar menos. Você já percebeu como o mundo insiste em nos ensinar a nos importar com tudo? Desde pequenos, somos bombardeados com mensagens que nos dizem que precisamos ser os melhores, ter os melhores resultados, conquistar a admiração de todos. Seja alguém. Faça a diferença. Mostre que você é especial. Mas ninguém nos avisa sobre o preço silencioso de carregar tantas responsabilidades emocionais. Quanto mais você se importa, mais você se afoga. Você se importa com o que os outros pensam, e então molda sua vida para caber nas expectativas alheias. Você se importa com cada erro, cada falha, cada detalhe mínimo, e assim constrói uma prisão invisível em torno da própria mente. Você se importa com coisas tão pequenas que, se parasse para refletir, veria que não passam de poeira diante do que realmente importa. Mark Manson aponta o que muitos têm medo de admitir. A vida é uma série infinita de problemas. Resolva um e outro aparece. E se você não aprender a escolher quais problemas merecem sua energia, você vai desperdiçar sua vida tentando consertar o que não tem conserto. Pense nas últimas semanas. Quantas vezes você ficou mal por algo que não poderia controlar? Talvez uma crítica nas redes sociais, talvez um comentário atravessado de alguém que pouco significa para você, talvez a comparação silenciosa com a vida perfeita que outros exibem online. Tudo isso rouba a sua paz. Tudo isso suga a sua força. Mas no fundo nada disso importa.
A grande lição é brutal. Você só tem um número limitado de facts para dar, um número finito de coisas com as quais pode realmente se importar. E se você gasta isso em pessoas, situações e detalhes que não têm peso real, vai sobrar muito pouco para aquilo que de fato constrói sua vida. É duro reconhecer que não somos tão importantes quanto pensamos, que o mundo não gira ao redor de nossas angústias. Mas também existe libertação nessa ideia. Porque se nada disso importa tanto quanto acreditamos, então somos livres para escolher o que merece nossa atenção e o que deve ser descartado. O segredo não é se importar com mais coisas. O segredo é se importar com menos e escolher bem. É olhar para as situações que sugam sua energia e dizer: isso não merece meu tempo, não merece minha sanidade, não merece meu coração. É aceitar que o mundo é imperfeito, que você é imperfeito, e que tentar lutar contra isso só aumenta sua dor. A sombra da vida está cheia de ilusões. E cada vez que você se importa com algo que não importa, você fortalece essa escuridão. Mas quando você decide se importar apenas com aquilo que tem valor real, essa mesma escuridão se transforma em clareza. Você deixa de ser refém de opiniões, de expectativas, de pressões, e começa a andar com passos mais firmes, mais livres, mais autênticos. Hoje, o mundo quer te convencer de que você precisa estar em todos os lugares, fazer tudo, ser tudo. Mas talvez a verdadeira sabedoria seja exatamente o contrário. Estar menos, fazer menos, ser menos. E nesse menos, encontrar o que realmente é mais. Vivemos em uma era em que todos parecem sorrir nas telas, mas poucos conseguem sorrir quando estão sozinhos. A internet se transformou em um palco de felicidade artificial, onde cada foto, cada frase motivacional, cada conquista exibida é cuidadosamente editada para parecer perfeita. E sem perceber, você compara sua vida real com o espetáculo ensaiado dos outros. O resultado? Uma sensação de insuficiência eterna. Você acredita que nunca está vivendo o bastante, que nunca conquista o suficiente, que sempre há alguém mais feliz, mais rico, mais bonito, mais bem-sucedido. E esse veneno vai corroendo sua mente em silêncio. Mark Manson nos lembra de algo que parece óbvio, mas que todos tentam ignorar. A felicidade não é um estado permanente. Ela não é um lugar onde se chega, mas um instante breve, fugaz, que nasce justamente porque existe dor, perda e dificuldade. Sem contraste, não há sentido. Sem sombra, não há luz. O problema é que fomos condicionados a acreditar que precisamos estar bem o tempo todo. Que se não estivermos felizes, algo está errado conosco. Mas a verdade é que estar triste, estar confuso, estar perdido, também faz parte da vida. E quanto mais você luta contra essas emoções, mais preso fica nelas. O segredo não está em evitar o sofrimento, mas em escolher qual sofrimento vale a pena. Você pode sofrer perseguindo status e aprovação, e verá esse sofrimento se multiplicar a cada passo. Ou pode escolher sofrer em nome de algo que realmente importa, um propósito, uma causa, um amor verdadeiro, um projeto de vida. A dor é inevitável, mas a forma como você a direciona é escolha sua. Talvez você esteja gastando energia demais, tentando manter uma imagem que não corresponde à sua essência. Talvez esteja lutando contra sentimentos naturais, porque o mundo disse que eles não são aceitáveis. Mas, e se, em vez de fugir da sombra, você aprendesse a caminhar dentro dela? E se aceitasse que a tristeza, a frustração e o fracasso não são sinais de fraqueza, mas ingredientes necessários de uma vida plena? O problema não é sentir dor. O problema é sentir dor por coisas que não têm sentido. É sofrer porque alguém não curtiu sua foto, porque não respondeu sua mensagem, porque não te aplaudiu quando você queria reconhecimento. Tudo isso é vazio. Tudo isso é descartável. Quando você para de buscar a felicidade constante, algo curioso acontece. A pressão desaparece. Você começa a valorizar os pequenos momentos de alegria que surgem, porque entende que eles não precisam durar para serem reais, e você para de gastar sua vida correndo atrás de uma miragem que nunca vai alcançar. A felicidade não é um destino.
É uma faísca que aparece quando você menos espera, e só brilha porque antes dela houve escuridão. Existe um fantasma que persegue cada um de nós: o medo de fracassar. Desde cedo, somos ensinados a acreditar que falhar é vergonhoso, que errar é sinal de fraqueza, que cair é prova de incapacidade. Mas a grande ironia é que quanto mais você foge do fracasso, mais ele se aproxima silenciosamente. Mark Manson é direto. Você não vai escapar do fracasso. Não importa quão inteligente seja, quão preparado esteja ou quantas garantias você busque. Em algum momento você vai errar, vai perder, vai falhar. E tudo bem. O que separa aqueles que vivem aprisionados do medo dos que crescem com autenticidade não é a ausência de fracassos, mas a forma como eles são encarados. Quando você falha tentando agradar aos outros, o peso é insuportável, porque sua validação estava do lado de fora. Mas quando você falha em algo que realmente acredita, em algo que escolheu por si mesmo, o fracasso se torna apenas parte do caminho. O fracasso é um filtro natural. Ele separa aquilo que vale sua energia daquilo que nunca mereceu sua atenção. Cada queda mostra o que não funciona. Cada erro aponta uma direção diferente. Cada perda te lembra do que realmente importa. Mas a sociedade não gosta de falar sobre isso. Ela prefere te vender a ilusão da vitória constante, da ascensão sem falhas, da linha reta para o sucesso. É por isso que você se sente tão sufocado quando erra, porque acredita que está sozinho na sua dor. Mas não está. Todos caem. Todos tropeçam. Todos perdem. A diferença é que alguns transformam o fracasso em combustível, enquanto outros o transformam em prisão. Você pode escolher. Pode olhar para o erro e dizer: isso me define, e viver encurralado pelo peso da vergonha. Ou pode olhar para ele e dizer: isso me ensina, e caminhar com mais clareza para o próximo passo. O fracasso, por mais doloroso que seja, é honesto. Ele mostra sem máscaras aquilo que realmente merece sua luta. Porque se, mesmo caindo, você ainda deseja continuar, é sinal de que aquilo importa. E se após o erro, você perde completamente o interesse, é porque nunca foi seu de verdade. No fim, fracassar é a única forma de descobrir quem você realmente é. E cada vez que você aceita essa verdade, uma parte do medo se desfaz. O silêncio dentro da sombra se transforma em espaço, e nesse espaço nasce a liberdade. Não lute contra o fracasso. Aprenda a abraçá-lo, porque é nele que você vai encontrar não só os limites da sua força, mas também os contornos do seu propósito. A vida não se resume a vencer todas as lutas. Na verdade, a verdadeira sabedoria está em escolher quais batalhas merecem ser travadas, e talvez mais importante ainda, quais devem ser abandonadas sem culpa. Mark Manson expõe a dureza dessa escolha. Você não pode se importar com tudo. Você não pode carregar todos os pesos, lutar todas as guerras, resolver todos os problemas. E quanto mais você tenta, mais frágil se torna, porque se dilui em 1000 direções ao mesmo tempo. Imagine quantas vezes você gastou energia discutindo coisas pequenas, defendendo opiniões passageiras, respondendo provocações que não significavam nada. Quantas horas da sua vida foram entregues a causas que nunca trouxeram crescimento, apenas desgaste. Isso é o preço invisível de se importar demais. Escolher suas batalhas é aceitar que algumas coisas devem ser ignoradas, que certas provocações não merecem resposta, que algumas guerras são apenas armadilhas que desviam você do que realmente importa. E esse ato de desapego, por mais desconfortável que pareça, é o que define uma vida de liberdade. O mundo vai tentar te empurrar para lutas inúteis. Vai te convencer a defender constantemente sua imagem, seu ego, sua posição. Mas o verdadeiro poder não está em provar algo a todos. Está em não precisar provar nada. Quantas vezes você ficou em silêncio? Não por fraqueza, mas porque entendeu que não valia a pena gastar sua paz em troca de razão. Quantas vezes percebeu que abandonar uma discussão era mais vitorioso do que vencê-la? Esses momentos mostram que, quando você escolhe suas batalhas,
ganha mais do que qualquer confronto poderia oferecer. A vida é limitada, sua energia é limitada. E cada escolha errada, de onde depositar essa energia, é uma parte da sua vida que nunca volta. Por isso, aprender a ignorar é tão essencial quanto aprender a agir. Ignorar não é indiferença, é estratégia. É reconhecer que nem tudo merece sua atenção, que nem todo convite ao conflito é digno da sua resposta. É economizar forças para o que realmente constrói, para o que verdadeiramente importa, para o que continua ecoando mesmo quando a batalha acaba. No fim, o mundo não vai lembrar das guerras inúteis que você travou, mas vai sentir o impacto das escolhas que você fez com consciência. E é nelas que mora a verdadeira liberdade. Em não se importar com o que é pequeno, para poder se importar profundamente com o que é grande. Existe um fardo que muitos passam a vida tentando evitar, o da responsabilidade. É mais fácil culpar os outros, culpar o sistema, culpar o passado, culpar a má sorte. Mas cada vez que você terceiriza a culpa, você também terceiriza o poder de mudar. Mark Manson não mascara essa verdade. Assumir responsabilidade não significa que tudo é sua culpa, mas significa que, diante de qualquer situação, você tem a escolha de como reagir. Você não controla o que acontece, mas sempre controla a forma como responde. E essa resposta é o que define quem você se torna. A sombra da irresponsabilidade é confortável. Você pode se esconder nela, justificar sua estagnação, culpar o mundo, mas viver nesse escuro é abdicar da própria vida. Porque, quando você se recusa a assumir responsabilidade, você entrega a chave da sua existência nas mãos de outros. Quantas vezes você já se disse: não consigo porque não me ajudam, não deu certo porque não tive oportunidade, não mudei porque a vida não permitiu? Essas frases soam como verdades, mas no fundo são algemas invisíveis. Elas te mantêm preso, esperando que algo externo te salve. Mas nada vem. Nunca virá. Assumir responsabilidade é doloroso porque exige encarar a si mesmo sem desculpas. Exige reconhecer que muitas das feridas que você carrega continuam abertas, porque você insiste em cutucá-las. Exige admitir que, se a vida não mudou, talvez seja porque você ainda não mudou. E aqui está o ponto mais sombrio e libertador. Assumir responsabilidade não garante sucesso, mas garante poder. Você deixa de ser vítima para se tornar autor. Você deixa de ser marionete para se tornar criador. E mesmo que o mundo continue injusto, você descobre que não precisa viver de joelhos diante dele. A responsabilidade é o preço da liberdade. E muitos preferem viver aprisionados porque o peso dessa liberdade é insuportável. Mas aqueles que ousam carregá-la descobrem algo que os outros nunca encontram: a capacidade de mudar a própria história. No fim, a vida não pede que você vença sempre. Ela pede apenas que você assuma a autoria do seu caminho. E quando faz isso, mesmo que falhe, você falha em seus próprios termos, e isso já é vitória. Todos nós passamos a vida fugindo da dor. Evitamos conversas difíceis, escondemos nossos medos, nos anestesiamos com distrações e prazeres momentâneos para não encarar o desconforto. Mas por mais que você fuja, a dor sempre encontra um caminho de volta até você. Mark Manson aponta uma realidade que poucos aceitam. A dor é inevitável. Ela não é um erro no sistema, mas parte essencial do processo. Não existe crescimento sem desconforto, não existe aprendizado sem cicatrizes, não existe evolução sem perdas. A cultura moderna, porém, nos vende a ilusão da vida perfeita. Livros, gurus, influenciadores, todos tentando te convencer de que é possível viver sem dor, sem falhas, sem sombras. Mas essa busca apenas aprofunda o vazio, porque quanto mais você tenta eliminar a dor, mais frágil você se torna diante dela. A verdade é que a dor é o mestre mais honesto que você terá. Ela te ensina limites que você ignorava. Ela revela verdades que você não queria ver. Ela mostra quais caminhos levam à ruína e quais, apesar de difíceis, apontam para algo maior. Pense nas maiores transformações da sua vida. Elas não nasceram de momentos de conforto, mas de períodos de crise.
Não foram os dias fáceis que moldaram quem você é, mas as noites longas, solitárias e silenciosas que pareciam não ter fim. Foi a dor que te forçou a olhar para dentro e encontrar forças que você nem sabia que tinha. Mas há uma escolha. Você pode usar a dor como prisão ou como guia. Pode deixar que ela te defina como vítima, ou pode aceitá-la como combustível para se tornar mais forte. A dor pode ser destruição ou pode ser renascimento. A diferença está apenas em como você decide atravessá-la. No escuro, a dor parece insuportável. Mas, se você tiver coragem de permanecer nela por tempo suficiente, perceberá que há um ensinamento escondido ali. E quando esse ensinamento é revelado, você nunca mais volta a ser o mesmo. Por isso, em vez de temer a dor, aprenda a escutá-la. Ela não mente. Ela não esconde. Ela aponta com brutalidade o que realmente precisa mudar. E se você tiver coragem de ouvir, a dor deixa de ser inimiga para se tornar aliada. No fim, não é a ausência de dor que constrói uma vida forte. É a habilidade de transformá-la em poder. E essa habilidade só nasce quando você para de fugir e aprende a caminhar dentro da sombra. Vivemos cercados por promessas de sucesso. O tempo todo alguém aparece dizendo que você pode conquistar tudo, que basta acreditar, que o segredo da vitória está em não desistir jamais. Mas essa é apenas mais uma mentira confortável. Mark Manson rompe com essa ilusão. Ele afirma que não existe sucesso sem limites e que a obsessão por alcançar tudo é justamente o que condena tantas pessoas à frustração eterna. Você pode até conquistar muito, mas nunca vai conquistar tudo. E cada vez que tenta ultrapassar esse limite, a vida te cobra um preço alto: ansiedade, vazio, exaustão. O sucesso infinito é uma miragem, um horizonte que se afasta cada vez que você acredita estar chegando perto. Você consegue algo, mas logo aquilo perde o brilho. E então surge uma nova meta, um novo desejo, um novo abismo a ser preenchido. O ciclo não termina nunca, porque o vazio interno não pode ser apagado com conquistas externas. A verdade é que sucesso real não está em ter mais, mas em escolher melhor. Está em saber quais vitórias valem a pena e quais apenas alimentam o ego sem trazer significado. Está em construir uma vida que faz sentido para você, mesmo que o mundo não aplauda. O problema é que fomos programados para medir nosso valor com base em comparações. Se alguém tem mais do que você, logo acredita que está atrás. Se alguém alcança algo antes de você, logo pensa que está atrasado. E assim se perde em uma corrida que nunca foi sua. Mas o sucesso verdadeiro não é coletivo, é pessoal. Não é sobre ultrapassar os outros, mas sobre andar em paz consigo mesmo. Não é sobre acumular vitórias visíveis, mas sobre encontrar satisfação silenciosa nas batalhas invisíveis que você decide enfrentar. O mito do sucesso infinito alimenta a insônia de milhões. Faz com que as pessoas troquem anos de vida por status que não significam nada. Faz com que se afastem de quem amam, abandonem seus próprios valores e no fim percebam que nunca houve linha de chegada. E talvez esse seja o ponto mais libertador. Não existe linha de chegada. Existe apenas o caminho, e o que você escolhe carregar nele. Quando você para de correr atrás do sucesso infinito, descobre que já tinha, desde o início, algo que valia mais do que qualquer conquista: a capacidade de escolher como viver. O sucesso que importa não é o que impressiona os outros, mas o que sustenta a sua alma. E quando essa ficha cai, o mito desmorona, e no lugar dele surge algo que o mundo jamais poderá tirar de você: propósito. Desde cedo, aprendemos a nos medir pelos olhos dos outros. Notas na escola, elogios da família, conquistas exibidas diante da sociedade. Cada passo parece precisar de validação externa, como se o valor da sua vida só pudesse ser confirmado pelo reflexo no olhar alheio. Mas aqui está a verdade sombria. Viver em comparação é viver em prisão. Porque sempre haverá alguém com mais do que você. Sempre haverá quem chegou mais cedo, quem conquistou mais rápido, quem parece sorrir mais intensamente. E quanto mais você olha para fora, mais cego fica para dentro. Mark Manson expõe isso com brutalidade. Ele lembra que a vida não é uma corrida,
Mas a ilusão da comparação faz parecer que sim. E assim, você gasta seus dias correndo atrás de um pódio que nunca existiu. O que ninguém diz é que cada vitória comparativa é apenas temporária. Você pode até ultrapassar alguém hoje, mas amanhã outro virá e tomará seu lugar. O jogo nunca acaba e a sensação de fracasso nunca desaparece, porque a comparação não foi feita para te satisfazer, mas para te aprisionar. E no fundo, essa prisão é construída com suas próprias mãos. Você alimenta a cela cada vez que abre as redes sociais e compara sua vida real com o teatro digital dos outros. Você reforça as grades quando mede sua felicidade pelo sucesso alheio e perde a chave quando esquece que a única vida que precisa ser vivida é a sua. A libertação começa quando você entende que não precisa competir com ninguém, que a sua trajetória não deve ser medida pelo tempo de outros, mas pela profundidade dos seus próprios passos, e que a verdadeira vitória não está em ser melhor do que alguém, mas em ser mais autêntico do que você mesmo foi ontem. A comparação é a sombra que drena a sua energia, mas também é a prova de que você ainda não olhou para dentro, porque, quando olha, percebe que não precisa de medalhas externas para validar sua caminhada. O simples ato de viver com coerência já é suficiente. No fim, a vida não é sobre ultrapassar, mas sobre sustentar. Não é sobre quantos aplausos você recebe, mas sobre quantos silêncios você suporta em paz. E quando essa verdade ecoa dentro de você, a prisão da comparação começa a se desfazer. Todos nós buscamos conforto. A cama macia, o caminho mais fácil. A rotina previsível que nos dá a ilusão de segurança. Mas por trás dessa busca incessante, existe uma armadilha silenciosa. O conforto excessivo corrói a alma. Mark Manson é claro: quanto mais você evita o desconforto, mais frágil se torna. O corpo se atrofia quando não é desafiado. A mente enfraquece quando não é confrontada. A vida perde cor quando não existe risco, dor ou superação. O conforto constante é um veneno suave. Ele não mata de imediato, mas consome sua força lentamente, até que um dia você percebe que não tem mais coragem para enfrentar nada além da rotina. E quando a vida inevitavelmente exige mais de você, já é tarde demais, porque a sua musculatura emocional desapareceu. A verdade é que crescemos no desconforto. É quando somos testados que descobrimos a força que ignorávamos. É quando enfrentamos o que tememos que revelamos quem realmente somos. E é quando perdemos o chão que aprendemos a construir asas. Mas a sociedade moderna nos ensinou a buscar atalhos, remédios para qualquer dor, distrações para qualquer vazio, promessas fáceis para qualquer esforço. E sem perceber, criamos uma geração que se desmancha diante do menor obstáculo, porque nunca aprendeu a suportar o peso do desconforto. A sombra do conforto parece acolhedora, mas esconde um preço alto. A mediocridade silenciosa. Aquele estado em que você não sofre, mas também não cresce. Não cai, mas também não voa. Não perde nada, mas também não conquista nada que valha a pena. E no fundo, essa é a maior tragédia. Desperdiçar uma vida inteira apenas para permanecer confortável. A grande virada acontece quando você entende que o desconforto não é inimigo, mas aliado. Que a dor é a ponte para a evolução. Que as sombras são o lugar onde a verdadeira transformação acontece. Por isso, da próxima vez que sentir medo, insegurança ou dor, não fuja. Respire fundo e permaneça, porque é nesse terreno instável que a sua força será forjada. E quando olhar para trás, vai perceber que cada desconforto suportado foi, na verdade, um presente disfarçado. No fim, o conforto pode te dar uma vida fácil, mas apenas o desconforto pode te dar uma vida grandiosa. O ser humano tem uma necessidade quase desesperada de acreditar que controla tudo. Planejamos cada detalhe, projetamos cada passo, tentamos prever cada risco como se pudéssemos evitar qualquer tragédia. Mas a vida, implacável, sempre nos lembra: o controle é apenas uma ilusão. Mark Manson não suaviza essa verdade. Ele afirma que viver tentando controlar o incontrolável
é a fonte da maior parte da nossa angústia. Você não pode controlar a opinião dos outros. Não pode controlar o tempo. Não pode controlar o acaso que, de repente, muda o rumo de toda a sua existência. Ainda assim, você insiste. Se preocupa com o que ainda não aconteceu. Revive erros que já não podem ser corrigidos, e nesse esforço para segurar tudo nas mãos, acaba esmagando aquilo que deveria apenas ser vivido. A obsessão pelo controle nasce do medo. Medo de perder. Medo de sofrer. Medo de encarar que a vida é instável, frágil, imprevisível. Mas, quanto mais você luta contra isso, mais ansioso, mais tenso, mais vazio se torna. A grande libertação vem quando você aceita que não pode controlar o mar, mas pode aprender a navegar nele, que não pode impedir a tempestade, mas pode ajustar suas velas, que não pode escolher todas as cartas do jogo, mas pode decidir como jogar com as que recebeu. É nesse ponto que a vida começa a mudar, porque quando você solta a necessidade de controlar tudo, descobre a leveza de se concentrar apenas no que está ao seu alcance. Descobre que não precisa vencer todas as batalhas externas, basta dominar as internas, e percebe que a verdadeira força não está em comandar o mundo, mas em comandar a si mesmo diante do caos do mundo. O controle é ilusão, mas a responsabilidade é real. E é nessa diferença que mora a sabedoria. Aceitar o que não pode mudar, transformar o que pode, e aprender a caminhar em paz entre esses dois extremos. No fim, o mundo não pede que você seja dono do destino. Ele pede apenas que tenha coragem de viver, mesmo sabendo que nada é garantido. Desde cedo, somos moldados pelas expectativas. A família espera que você siga determinado caminho. A sociedade espera que você se encaixe em certos padrões. Você mesmo cria expectativas irreais sobre quem deveria ser e onde já deveria estar. Mas a verdade brutal é que expectativas são correntes invisíveis. Elas prendem você a uma vida que muitas vezes não escolheu, mas aceitou por medo de decepcionar. E cada passo que dá para atender a essas exigências é um passo que o afasta da sua essência. Mark Manson provoca ao afirmar: quanto mais expectativas você carrega, mais pesado se torna o caminho. Porque não basta lidar com seus próprios problemas. Você ainda se sobrecarrega com a necessidade de satisfazer sonhos que nunca foram seus. Quantas vezes você se sentiu em dívida por não corresponder ao que outros esperavam? Quantas noites perdeu tentando ser alguém que não era, apenas para evitar julgamentos? Quantas oportunidades abandonou porque tinha medo de desapontar? Esse peso não é real. É uma construção mental alimentada pelo desejo de aprovação. E quanto mais você alimenta esse desejo, mais longe fica da liberdade de ser quem realmente é. O paradoxo é cruel. As pessoas te cobram para ser de determinada forma, mas no fim pouco se importam de verdade com a sua felicidade. Você sofre tentando se moldar, e elas seguem suas vidas sem perceber o preço que você pagou. A grande virada acontece quando você entende que não deve viver para atender expectativas, mas para sustentar valores. Valores são sólidos, internos, indestrutíveis. Expectativas são voláteis, externas, insaciáveis. Enquanto uma te fortalece, a outra te aprisiona. E aqui está a chave. Desapontar os outros é inevitável. Mas se desapontar a si mesmo é um fardo que nenhum coração suporta por muito tempo. No fim, a vida não pede que você seja perfeito, nem que seja tudo para todos. Ela pede apenas que tenha coragem de ser inteiro para si mesmo. E quando essa coragem nasce, o peso das expectativas começa a se dissolver na sombra, até que reste apenas a leveza da autenticidade. Vivemos em uma era onde ser positivo virou obrigação. Sorria sempre. Pense apenas em coisas boas. Ignore a dor. Esconda as falhas, disfarce o medo. Mas por trás dessa máscara de otimismo forçado, existe um veneno silencioso, o positivismo tóxico. Mark Manson expõe isso com clareza. Ele lembra que a vida é feita de altos e baixos, e que tentar se forçar a ser feliz o tempo todo é negar a própria humanidade. Não é natural sorrir em meio à perda.
Não é saudável fingir que não há dor quando o coração está em pedaços. Não é coragem esconder a tristeza, mas sim covardia diante dela. O positivismo tóxico transforma pessoas em personagens. Você começa a atuar em sua própria vida, fingindo uma força que não existe, enquanto por dentro se desfaz em silêncio. E quanto mais finge, mais se afasta de si mesmo. O problema de tentar ser positivo sempre é que isso cria uma nova prisão. Agora, além de lidar com a dor real, você ainda sente culpa por não estar feliz. Você se julga por sentir tristeza, vergonha por sentir medo, fracasso por se sentir perdido. E esse ciclo se torna insuportável. A verdade é que aceitar o negativo é essencial, não para se afogar nele, mas para compreendê-lo. A sombra faz parte da vida tanto quanto a luz. E ignorar a sombra não a faz desaparecer, apenas a fortalece no escuro. O equilíbrio não está em sorrir sempre, mas em permitir que cada emoção cumpra o seu papel. A tristeza te ensina sobre valor. O medo te alerta sobre limites. A raiva te mostra onde existem injustiças, e a dor revela onde você precisa mudar. A vida não pede que você seja um sol constante. Ela pede apenas que seja verdadeiro. E a verdade inclui tanto os dias luminosos quanto as noites mais escuras. O positivismo tóxico pode te dar curtidas, aplausos e a ilusão de sucesso. Mas somente a autenticidade pode te dar paz. No fim, não se trata de ser feliz sempre, mas de ser inteiro em cada momento, mesmo quando a escuridão parece maior do que a luz. Existe um tema que todos evitam, mas que, no fundo, governa cada escolha que fazemos: a morte. Vivemos como se ela fosse distante, como se fosse apenas um problema para o futuro. Mas no silêncio da noite, quando a mente não consegue mais se distrair, ela sussurra: tudo tem um fim. Mark Manson encara essa realidade de frente. Ele lembra que a consciência da morte não é uma maldição, mas um presente brutal. Porque é justamente ela que dá sentido à vida. Sem a certeza do fim, nada teria valor. Sem limite, não haveria urgência. Sem a morte, cada momento seria apenas mais um no infinito e perderia sua intensidade. O problema é que a sociedade nos ensinou a ignorar a morte, a tratá-la como tabu, a escondê-la atrás de muros brancos de hospitais, a silenciar qualquer conversa que nos lembre de sua presença. Mas ao negar a morte, negamos também a vida. Porque apenas quando aceitamos que tudo acaba é que aprendemos a viver de verdade. A morte é o espelho que corta nossas ilusões. Ela nos obriga a perguntar: o que realmente importa? Do que vou me arrepender quando o tempo acabar? O que estou fazendo com meus dias, sabendo que cada um deles pode ser o último? E a resposta, quase sempre, é desconfortável, porque no fundo, sabemos que gastamos energia demais com futilidades, com opiniões alheias, com batalhas que não têm valor. E quando a morte se aproxima, todas essas preocupações se desfazem como pó. Mas há algo libertador nesse confronto. Quando você aceita a morte como parte da vida, deixa de correr atrás de imortalidade através de status, riqueza ou aprovação. Você entende que nada disso vai permanecer. E, paradoxalmente, é nessa aceitação que nasce uma vida mais plena. Porque viver à sombra da morte não é viver com medo. É viver com consciência. É escolher melhor, amar mais, arriscar o que realmente importa e soltar o que nunca foi essencial. A morte não é inimiga. Ela é mestra. E cada vez que você olha para ela com honestidade, aprende a dar mais valor ao instante que ainda pulsa em suas mãos. No fim, não se trata de vencer a morte, porque isso é impossível. Se trata de não deixar que a vida seja desperdiçada antes que ela chegue. Todos dizem querer liberdade. Liberdade para escolher, liberdade para viver, liberdade para ser quem se é. Mas poucos percebem que, quando essa liberdade finalmente chega, ela cobra um preço que nem todos estão dispostos a pagar. Mark Manson nos lembra que a liberdade verdadeira não é a ausência de limites, mas a coragem de assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Porque cada vez que você diz sim a algo, inevitavelmente está dizendo não a inúmeras outras possibilidades.
E isso dói. Dói perceber que não é possível viver todas as vidas, seguir todos os caminhos, experimentar todas as versões de si mesmo. A liberdade é um fardo, porque exige clareza. Exige que você saiba o que realmente importa. Exige que você renuncie ao conforto de culpar os outros e aceite que o destino das suas decisões está em suas próprias mãos. A sociedade, porém, vende um conceito distorcido de liberdade. Um em que você pode ter tudo, ser tudo, conquistar tudo. Mas essa é apenas mais uma ilusão que leva à frustração. Porque a verdadeira liberdade não é ter todas as opções abertas, mas escolher uma e vivê-la de forma plena. O paradoxo é cruel. Quanto mais opções você acumula, mais paralisado se sente. Quanto mais tenta abraçar todos os caminhos, menos consegue caminhar em qualquer um deles. E no fim, a sensação de estar preso não vem da falta de escolhas, mas do excesso delas. A libertação acontece quando você entende que ser livre é, na verdade, aprender a limitar. É fechar portas com coragem, em vez de tentar manter todas abertas por medo de perder. É sustentar suas escolhas, mesmo quando o mundo insiste em te oferecer alternativas mais fáceis. No silêncio da noite, quando o peso da vida cai sobre você, a liberdade não se mede pela quantidade de possibilidades que restaram. Ela se mede pela autenticidade do caminho que você decidiu seguir. Porque, no fim, não há liberdade maior do que viver de acordo com aquilo que ressoa com a sua verdade, e não com as expectativas de todos os outros. A honestidade é celebrada em discursos, mas raramente praticada no silêncio da vida real. Todos dizem valorizar a verdade, até o momento em que ela se torna incômoda demais para ser dita ou ouvida. Mark Manson vai direto ao ponto. Ser honesto consigo mesmo é uma das tarefas mais difíceis que existem, porque a mentira, mesmo quando pequena, oferece conforto. Ela te permite adiar decisões, sustentar ilusões, manter o teatro de que tudo está sob controle. Mas a mentira também tem um preço. Ela corrói em silêncio. Quantas vezes você se enganou dizendo que estava feliz quando sabia que não estava? Quantas vezes justificou escolhas ruins apenas para não admitir que teve medo de mudar? Quantas vezes insistiu em relações, trabalhos ou hábitos que já haviam morrido apenas para não enfrentar a dor da verdade? A honestidade dói, mas liberta. Porque, ao encarar a realidade como ela é, você elimina as camadas de engano que drenam sua energia. E nesse espaço cru e sombrio, nasce a chance de reconstruir com solidez. Mas ser honesto não é apenas falar a verdade aos outros. É, sobretudo, não mentir para si mesmo. É reconhecer as fraquezas que você tenta esconder, os medos que prefere silenciar, as falhas que insiste em maquiar. É olhar para o espelho sem filtros e suportar o peso de ver quem você realmente é. Essa coragem é rara, porque expõe feridas, e muitas pessoas preferem viver presas em ilusões bonitas do que caminhar livres na dureza da realidade. Mas o que elas não percebem é que toda ilusão cobra juros altos, e quando a conta chega, o preço é devastador. A honestidade é sombria, porque exige renúncia. Renúncia ao que não serve mais, renúncia ao que nunca foi real, renúncia ao personagem que você criou para agradar o mundo. Mas é também nesse ato de renúncia que nasce a autenticidade. No fim, a vida não exige que você seja perfeito. Ela exige apenas que seja verdadeiro. E quando você carrega essa verdade, mesmo que doa, caminha mais leve do que aqueles que escolheram o conforto das mentiras. A mentira pode proteger por um tempo, mas a honestidade sustenta para sempre. E no silêncio da sombra, essa é a única base capaz de manter você inteiro. Vivemos em uma cultura que glorifica o sim. Dizer sim ao trabalho extra, sim ao convite que você não queria aceitar, sim às expectativas que não são suas. E cada vez que você cede, abre mão de uma parte da sua energia, do seu tempo, da sua vida. Mark Manson nos lembra de algo simples, mas poderoso. Cada sim que você dá é, na verdade, um não para inúmeras outras coisas. E se você não aprende a dizer não com clareza, acabará vivendo uma vida construída pelas escolhas dos outros. O problema é que dizer não exige coragem.
coragem para desapontar, coragem para parecer egoísta, coragem para carregar o peso do julgamento. Mas essa coragem é o que separa uma vida autêntica de uma vida aprisionada. Quantas vezes você se pegou fazendo coisas apenas para evitar a rejeição? Quantas vezes se comprometeu além do limite apenas para não ser visto como alguém difícil? Cada uma dessas concessões aparentemente pequenas é como um fio que amarra seus movimentos até que você mal consiga se mover. Dizer não é um ato de libertação. É um corte necessário nas amarras invisíveis que o mundo tenta colocar sobre você. É uma afirmação silenciosa de que sua vida não está à venda, de que sua energia tem valor, de que você não existe para sustentar expectativas alheias. Claro, isso não é fácil. O desconforto imediato de dizer não pode ser intenso. Você pode perder amizades superficiais, oportunidades que nunca foram reais, aprovações que nunca fizeram diferença. Mas em troca, você ganha algo que não tem preço: espaço para viver de acordo com o que realmente importa. O não é temido porque soa como rejeição, mas na verdade ele é afirmação. É afirmar seus limites, afirmar seus valores, afirmar a vida que você deseja construir. No fim, cada vez que você diz não ao que é pequeno, abre espaço para dizer sim ao que é grandioso. E essa escolha, por mais sombria que pareça, é o primeiro passo para uma vida em que você é dono de si mesmo. Vivemos em uma era de ostentação. Carros de luxo, viagens perfeitas, corpos moldados, números exibidos como troféus em telas luminosas. Tudo parece grandioso. Mas por trás de cada conquista exibida, existe uma pergunta silenciosa: isso realmente tem valor? Mark Manson nos confronta com uma realidade dura. Muitas das coisas que perseguimos não passam de conquistas vazias. Elas trazem aplausos momentâneos, mas não sustentam o coração. São vitórias que brilham por fora, mas que não preenchem o vazio que cresce por dentro. O problema é que fomos ensinados a acreditar que ter mais é sinônimo de ser mais. E assim passamos anos correndo atrás de símbolos, acreditando que eles nos darão sentido. Mas quando finalmente os alcançamos, o silêncio interno continua o mesmo. O vazio não desaparece, apenas muda de forma. Quantas pessoas você já viu conquistar tudo o que parecia importante? Fama, dinheiro, poder, e ainda assim viver mergulhadas em depressão, solidão e angústia? Isso acontece porque, no fundo, elas venceram batalhas externas, mas ignoraram as internas. As conquistas vazias são como fogo de artifício. Iluminam o céu por alguns segundos, arrancam suspiros, mas logo se apagam e deixam apenas escuridão. E é nessa escuridão que você percebe que gastou anos correndo atrás de algo que nunca foi essencial. A verdadeira vitória não está em acumular símbolos de sucesso, mas em viver alinhado ao que tem sentido. É acordar sabendo que seus dias não são apenas números em um calendário, mas capítulos de uma história que você realmente quis escrever. É olhar para suas escolhas e sentir orgulho, mesmo que elas não rendam aplausos. Mas escolher esse caminho exige coragem. Coragem para desapontar expectativas. Coragem para nadar contra a corrente. Coragem para abandonar conquistas que impressionam os outros, mas não alimentam sua alma. No fim, a vida não vai te perguntar quantos troféus você exibiu. Ela vai te perguntar se esses troféus tinham significado. E essa resposta, você já sabe, não pode ser comprada. Existe uma força invisível que molda nossas escolhas, nossos relacionamentos e até mesmo nossos sonhos. O ego, ele sussurra que precisamos ser admirados, reconhecidos, aplaudidos. Ele cria uma fome insaciável por status, por superioridade, por provar constantemente o próprio valor. Mas o ego é um tirano silencioso. Ele nunca se satisfaz. Não importa o quanto você conquiste, ele sempre pedirá mais. Mais validação, mais aplausos, mais conquistas que mostrem ao mundo que você é importante. E nesse ciclo, você perde de vista quem realmente é. Mark Manson nos lembra que o ego é frágil. Ele se constrói em cima de comparações e basta uma derrota, uma rejeição, uma crítica para que desmorone.
Você pode passar anos edificando uma imagem perfeita, mas um simples detalhe pode quebrar toda essa ilusão em segundos. O ego é como um castelo feito de vidro, bonito por fora, mas vulnerável ao menor impacto. E quanto mais você se apega a ele, mais medo sente de perder tudo o que construiu. Quantas decisões da sua vida foram movidas apenas para inflar o ego? Quantas vezes você se forçou a aparentar confiança quando por dentro tremia? Quantas oportunidades rejeitou porque tinha medo de parecer pequeno diante dos outros? O ego transforma a vida em palco. Você deixa de viver para sentir e passa a viver para mostrar. Cada gesto precisa de plateia. Cada conquista precisa de aplauso. Cada passo precisa de validação. E nesse teatro constante, você se afasta cada vez mais da essência silenciosa que existe em você. Mas há algo sombrio e libertador em reconhecer isso. Você não é sua imagem. Você não é a soma dos aplausos, nem o reflexo das comparações. Você é muito mais do que o papel que o ego tenta interpretar. Quando o ego perde força, nasce a autenticidade, e com ela vem uma liberdade assustadora, a de não precisar provar nada. Você pode errar sem medo, pode ser imperfeito sem vergonha, pode viver sem a necessidade constante de reconhecimento. O mundo pode até não entender essa postura, mas no silêncio da sombra, você encontrará algo que o ego jamais poderá oferecer: paz. Em um mundo que não para de gritar, o silêncio se tornou uma das virtudes mais raras. Vivemos cercados por notificações, opiniões, exigências, ruídos constantes que não nos permitem ouvir nem a nós mesmos. E nessa confusão, esquecemos que o silêncio é mais do que ausência de som. É presença de poder. Mark Manson nos lembra que a vida não é feita apenas de ação, mas também de pausa, que o espaço entre as notas é o que cria a música e que o intervalo entre os movimentos é o que dá forma à dança. Mas nós, com medo do vazio, tentamos preencher cada segundo, como se o silêncio fosse inimigo. A verdade é que o silêncio é insuportável apenas para quem tem medo de se encarar. É no silêncio que suas máscaras caem, que seus pensamentos mais sombrios emergem, que suas verdades escondidas se revelam. E é justamente por isso que tantas pessoas fogem dele. Mas é no silêncio que você encontra clareza. É ali que percebe quais batalhas realmente importam, quais preocupações eram apenas ruído, quais dores são passageiras e quais precisam ser enfrentadas. É no silêncio que você ouve a si mesmo, sem a interferência do mundo. Vivemos em uma sociedade que idolatra a exposição. Todos querem falar, poucos querem ouvir. Todos querem mostrar, quase ninguém quer refletir. E nesse excesso de vozes, a sabedoria se esconde. O silêncio é força, porque não precisa provar nada. Ele não compete, não implora por atenção, não depende de aplausos. Ele simplesmente existe, e é nessa existência calma que sua potência se revela. Quantas respostas você perdeu, porque não teve coragem de permanecer em silêncio? Quantas decisões foram tomadas no calor do barulho, quando tudo o que precisava era de alguns instantes de pausa? Quantas vezes você buscou fora o que já estava dentro, apenas esperando que você se calasse o suficiente para ouvir? O silêncio não é ausência de vida, é a essência dela. É nele que você encontra a paz que o mundo não consegue oferecer. É nele que você descobre que não precisa gritar para ser forte, porque a verdadeira força é silenciosa. No fim, talvez a maior sabedoria seja essa: aprender a habitar o silêncio sem medo. Porque quando você faz isso, descobre que a sombra não é inimiga. É apenas o espaço onde a sua verdade pode finalmente respirar. Desde pequenos, aprendemos que ser forte significa não demonstrar fraqueza, que chorar é sinal de fraqueza, que admitir medo é covardia, que mostrar fragilidade é abrir espaço para ser derrotado. Mas essa é apenas mais uma mentira que nos mantém aprisionados. Mark Manson aponta algo desconfortável e poderoso. A verdadeira força nasce justamente da vulnerabilidade. Porque apenas quando você se permite ser visto como realmente é, sem máscaras, é que se conecta de forma autêntica com o mundo. E apenas quando assume suas imperfeições,
é que encontra coragem para mudar. O problema é que vivemos em uma cultura que idolatra a perfeição. Perfis editados, sorrisos fabricados, histórias filtradas para parecerem impecáveis. E nesse cenário artificial, a vulnerabilidade se tornou uma ameaça, quando na verdade ela é a ponte para a liberdade. Quantas vezes você se escondeu por medo de ser julgado? Quantas oportunidades deixou passar porque não queria parecer inexperiente? Quantos sentimentos engoliu em silêncio apenas para manter a aparência de controle? Cada uma dessas escolhas constrói uma prisão invisível. Você pode até parecer forte por fora, mas por dentro se desfaz aos poucos. Porque a força verdadeira não está em nunca cair, mas em ter coragem de se levantar diante dos outros, mesmo machucado. A vulnerabilidade é sombria porque expõe. Mas é justamente nessa exposição que está a semente da autenticidade. É quando você diz, não sei, que abre espaço para aprender. É quando diz, estou com medo, que descobre apoio. É quando admite, errei, que conquista respeito real. E não apenas admiração superficial. Ser vulnerável não é ser fraco. É ter a coragem de enfrentar o desconforto de ser humano. É aceitar que falhas fazem parte do caminho e que ninguém cresce tentando parecer invencível. No fim, a vulnerabilidade não é um fardo, é um presente. Porque só quando você deixa cair as máscaras é que descobre quem realmente caminha ao seu lado. E no silêncio da sombra, percebe que a vida não pede perfeição, mas verdade. Ser autêntico é algo que todos dizem querer, mas poucos têm coragem de sustentar, porque a autenticidade cobra caro. Ela exige que você se afaste das expectativas alheias, que decepcione quem esperava outra versão de você, que caminhe sozinho em certos trechos do caminho. Mark Manson nos lembra que a autenticidade não é sobre agradar, mas sobre alinhar o que você faz com o que você é. E isso inevitavelmente gera conflitos, porque quando você começa a viver sua verdade, muitos que se beneficiavam da sua mentira se afastam. O preço da autenticidade é alto porque ela desmonta máscaras. Máscaras que você usou por anos para ser aceito, para ser amado, para ser validado. Quando essas máscaras caem, você se sente exposto, frágil, vulnerável. Mas também sente pela primeira vez a leveza de não precisar fingir. Quantas vezes você calou sua opinião apenas para não desagradar? Quantas vezes viveu um papel que não era seu, apenas para manter a aprovação de alguém? Esses momentos parecem pequenos, mas se acumulam até que você mal reconheça quem se tornou. Ser autêntico é escolher a dor da solidão temporária, em vez do conforto da mentira eterna. É saber que alguns vão se afastar, mas os que ficarem serão aqueles que realmente veem você. É entender que a vida pode até ficar mais difícil no início, mas infinitamente mais verdadeira depois. A autenticidade é como caminhar no escuro sem garantias. Você não sabe quem ficará, quem irá embora, quem vai te julgar, mas ao mesmo tempo, descobre que não precisa mais sustentar um personagem que nunca foi real. No fim, a autenticidade pode te custar aplausos, pode te custar relacionamentos superficiais, pode até te custar oportunidades que dependiam da sua máscara, mas em troca, ela te devolve algo que nada pode comprar: a paz de viver em coerência consigo mesmo. E quando você encontra essa paz, percebe que todos os outros custos foram, na verdade, um investimento. Mudar é uma palavra bonita nos discursos motivacionais, mas, na realidade, é um processo doloroso. Porque mudar não significa apenas adicionar algo novo à sua vida. Significa quase sempre matar uma versão de si mesmo que já não serve mais. Mark Manson lembra que toda transformação exige luto. Você precisa abandonar velhos hábitos, velhos pensamentos, velhas identidades. E nesse processo, sente como se estivesse perdendo parte de si. É por isso que tantas pessoas desistem, porque confundem a dor da mudança com um sinal de que estão no caminho errado, quando, na verdade, é prova de que estão no caminho certo. O desconforto da mudança é inevitável. Você começa a se sentir deslocado, como se não pertencesse mais ao mundo que conhecia, mas também não estivesse pronto para o novo que está construindo. Esse espaço entre o velho e o novo é um terreno sombrio, instável.
incerto. E é nele que muitos voltam atrás, preferindo a prisão familiar ao invés da liberdade desconhecida. Quantas vezes você já iniciou uma mudança e desistiu no meio porque parecia pesado demais? Quantas vezes pensou que seria mais fácil simplesmente voltar ao que era antes? Esse impulso é natural, mas também é o teste definitivo. Apenas quem atravessa esse deserto encontra o renascimento do outro lado. A mudança é incômoda porque exige sacrifício. Exige abrir mão de prazeres imediatos por ganhos que ainda não pode ver. Exige enfrentar julgamentos de quem prefere que você continue o mesmo. Exige lidar com a incerteza de não saber se tudo dará certo. Mas, por trás desse desconforto, existe algo poderoso: evolução. Porque mesmo que doa, cada passo que você dá em direção ao novo expande seus limites, fortalece sua coragem, aprofunda sua autenticidade. No fim, a mudança não é sobre se tornar alguém completamente diferente, mas sobre se aproximar cada vez mais de quem você já deveria ter sido desde o início. E esse processo, por mais sombrio que pareça, é a única forma de deixar de sobreviver e começar, de fato, a viver. O medo é tratado quase sempre como inimigo. Desde cedo aprendemos a fugir dele, a escondê-lo, a tratá-lo como sinal de fraqueza. Mas o que ninguém nos conta é que o medo, muitas vezes, é a bússola mais precisa que temos. Mark Manson nos provoca a olhar para o medo de forma diferente. Ele afirma que aquilo que mais tememos quase sempre aponta para aquilo que mais importa. Se você sente medo de falar em público, talvez seja porque existe algo na sua voz que precisa ser ouvido. Se você sente medo de amar, talvez seja porque existe em você um desejo profundo de se entregar. Se você sente medo de mudar, talvez seja porque sabe que está diante da oportunidade de se transformar. O medo é desconfortável. Sim, ele acelera o coração, paralisa os músculos, congela os pensamentos. Mas se você observar com atenção, verá que ele aparece justamente quando está diante de algo maior do que você. E é nesse ponto que o medo deixa de ser barreira e passa a ser guia. Quantas vezes você fugiu de algo apenas porque tinha medo? Quantas oportunidades perdeu porque escolheu a segurança da zona de conforto? Quantos sonhos enterrou porque a incerteza parecia insuportável? O medo, nesses momentos, não era sinal de que você devia parar. Era sinal de que você estava prestes a entrar em território de crescimento. A coragem não é a ausência de medo. É a decisão de seguir, apesar dele. É olhar para a sombra, sentir o frio na espinha e, ainda assim, dar o próximo passo. É entender que a vida não pede garantias, apenas movimento. O medo pode ser prisão quando você o alimenta como inimigo, mas pode ser bússola quando você o aceita como mestre. Ele te mostra onde estão suas maiores resistências e, portanto, onde estão também suas maiores oportunidades de evolução. No fim, talvez a pergunta não seja como eliminar o medo, mas o que ele está tentando me mostrar. E quando você aprende a escutá-lo, descobre que ele nunca foi um monstro, apenas um guia disfarçado na escuridão. Chegamos ao ponto central de tudo. O que Mark Manson chama de a sutil arte de ligar o F não é sobre indiferença total, nem sobre viver como se nada tivesse importância. É sobre aprender a escolher, com clareza e coragem, o que realmente merece sua atenção. Porque cada vez que você se importa com tudo, você perde a capacidade de se importar com o que realmente importa. Sua energia se dilui em batalhas inúteis. Sua mente se enche de ruído. Seu coração se desgasta com preocupações que nunca deveriam ter sido suas. A arte está em aprender a soltar. Soltar a necessidade de agradar a todos. Soltar a busca por aprovação constante. Soltar os pesos invisíveis que você carrega sem perceber. Importar-se menos não é desistir da vida. É, na verdade, abraçá-la de forma mais consciente. É recusar o excesso para valorizar o essencial. É trocar a pressa por presença, a comparação por autenticidade, a ilusão de controle pela aceitação da impermanência. E nesse processo, algo extraordinário acontece. Você começa a viver com mais leveza. Os julgamentos já não têm o mesmo peso. As expectativas já não te acorrentam.
O medo já não te paralisa da mesma forma, porque você entende que não precisa gastar sua vida tentando vencer todas as guerras. Basta escolher aquelas que dão sentido ao seu caminho. A sutil arte de ligar o F não é uma fuga, é uma disciplina. É o ato consciente de filtrar sua energia, sua atenção, sua alma. E nesse filtro, você descobre que o que sobra é justamente o que sempre buscou: liberdade. No fim, o mundo continuará barulhento, cheio de exigências e cobranças. Mas dentro de você haverá silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas espaço. Um espaço onde você pode finalmente respirar. E nesse respiro, encontrar a coragem de viver a vida que sempre foi sua, e não a que o mundo tentou impor. Vivemos em uma era que glorifica o sem limites. Trabalhe sem parar, conquiste tudo, seja infinito. Mas essa é uma das maiores mentiras já vendidas ao ser humano. Mark Manson nos lembra que a vida é feita de limites, limite de tempo, de energia, de escolhas. E é justamente porque esses limites existem que cada decisão tem valor. Se tudo fosse infinito, nada teria importância. O problema é que passamos a vida tentando negar essa condição. Corremos como se pudéssemos abraçar todos os caminhos, como se pudéssemos dizer sim a tudo, como se pudéssemos acumular experiências sem nunca precisar abrir mão de nada. Mas a cada nova tentativa, a vida nos lembra: escolher é perder, e perder é inevitável. O limite não é inimigo, ele é mestre. É ele que nos obriga a priorizar, a decidir, a refletir sobre o que realmente importa. É ele que nos mostra que não vale a pena gastar dias inteiros em batalhas inúteis, porque cada dia é único, irrepetível, insubstituível. Quantas vezes você gastou tempo precioso em discussões que não mudaram nada? Quantas horas dedicou a preocupações que se dissolveram sozinhas? Quantas oportunidades deixou passar porque estava ocupado demais sustentando coisas que nunca tiveram valor? Aceitar seus limites não é fracasso, é sabedoria. É admitir que você não pode ser tudo, mas pode ser inteiro naquilo que escolhe. É entender que não é possível abraçar todas as experiências, mas que pode mergulhar profundamente naquelas que realmente ressoam com você. A vida não é sobre acumular infinitos, mas sobre honrar os poucos momentos que nos são dados. E quando você abraça seus limites, paradoxalmente, descobre uma liberdade maior, a de não precisar carregar o peso impossível de ser ilimitado. No fim, talvez o verdadeiro segredo não esteja em quebrar limites, mas em respeitá-los. Porque é dentro deles que encontramos propósito, profundidade e sentido. E quando essa consciência se instala, cada instante passa a ser vivido como deveria, com presença, com verdade, com intensidade. A indústria da autoajuda, a publicidade e até mesmo as redes sociais vendem uma promessa sedutora: a de que a felicidade é simples, rápida e acessível a todos. Basta comprar o produto certo, seguir a fórmula mágica, repetir algumas frases motivacionais diante do espelho e, de repente, a vida se tornará plena. Mas Mark Manson desmonta essa ilusão. Ele nos lembra que a felicidade não é um prêmio a ser conquistado, mas um subproduto de uma vida bem vivida. Ela não nasce de atalhos, mas do confronto direto com a dor, com o fracasso, com a realidade crua da existência. O problema é que a busca pela felicidade fácil nos torna cada vez mais frágeis. Vivemos em um ciclo de consumo emocional. Compramos experiências, promessas e ilusões, apenas para perceber logo depois que nada mudou de verdade. A felicidade instantânea é como açúcar, doce no momento, mas corrosiva a longo prazo. E o mais sombrio é que, ao perseguirmos essa ilusão, acabamos acreditando que, se não estamos constantemente felizes, algo está errado conosco. Esse pensamento gera uma culpa silenciosa, uma sensação constante de insuficiência. Você se cobra por não sorrir tanto quanto os outros, por não se sentir realizado como aparentam os perfis que acompanha, por não viver em um estado eterno de euforia. Mas a felicidade não é isso. Ela não é constante, não é linear, não é eterna. Ela é intermitente, frágil, breve. E é justamente por ser passageira que tem valor.
A vida não pede que você seja feliz o tempo todo. Ela pede apenas que você esteja presente, mesmo quando a dor for inevitável. Porque é nesse contraste, entre sombra e luz, entre perda e conquista, entre silêncio e celebração, que nasce o verdadeiro sentido. Quando você solta a ilusão da felicidade fácil, descobre algo muito mais profundo, que é possível viver bem mesmo sem estar feliz o tempo inteiro, que a vida pode ser significativa mesmo quando não é perfeita, e que o valor de cada instante não está na intensidade da alegria, mas na autenticidade da experiência. No fim, a felicidade não é um destino a ser alcançado, mas um reflexo. Reflexo de uma vida vivida com coragem, com escolhas conscientes, com a arte de se importar apenas com o que realmente importa. O prazer imediato é sedutor. Ele está em cada clique, em cada compra impulsiva, em cada distração que promete alívio instantâneo. Mas o que parece recompensa é, na verdade, uma prisão disfarçada. Mark Manson nos lembra que a vida não foi feita para ser um fluxo constante de prazer. E quanto mais buscamos apenas o que dá satisfação rápida, mais nos afastamos de conquistas que realmente têm significado. O prazer imediato funciona como um analgésico emocional. Ele alivia a dor momentaneamente, mas não cura a causa. Você come para se acalmar, compra para se sentir válido, se perde em distrações para não encarar a solidão. E quando o efeito passa, o vazio continua lá, maior do que antes. A sociedade moderna alimenta essa armadilha. Tudo foi desenhado para ser rápido, fácil, viciante. Aplicativos que recompensam cada deslizar de dedo. Propagandas que te convencem de que a felicidade cabe em uma sacola. Um estilo de vida que confunde prazer com propósito. Mas quanto mais você busca prazer instantâneo, mais distante fica da verdadeira satisfação. Porque ela não nasce no agora imediato, mas no esforço consistente, no desconforto enfrentado, na dor transformada em crescimento. Quantas vezes você desistiu de algo importante, porque o caminho parecia difícil demais, e escolheu o atalho mais fácil? Quantas vezes trocou um objetivo maior por uma distração momentânea? Esse ciclo se repete até que você acorda e percebe que entregou anos da sua vida, em troca de momentos passageiros que não significaram nada. O prazer imediato é doce, mas é vazio. A verdadeira plenitude é amarga no início, mas rica no fim. É a dor do treino que fortalece o corpo. É o silêncio da disciplina que fortalece a mente. É o desconforto da escolha consciente que fortalece a alma. No fim, a vida não te pede para rejeitar todo o prazer. Ela te pede apenas para escolher quais prazeres valem a pena e quais são apenas distrações que te afastam de si mesmo. Vivemos em uma cultura que idolatra o ter mais. Mais coisas, mais experiências, mais conquistas, mais tudo. Mas existe uma verdade que raramente é dita. A grandeza da vida não está apenas no que você conquista, mas no que você tem coragem de renunciar. Mark Manson nos lembra que cada escolha é também uma renúncia. Dizer sim para um caminho é dizer não para dezenas de outros. E a maturidade está justamente em aceitar essa perda inevitável e, ainda assim, caminhar com firmeza. O problema é que muitos não suportam esse peso. Vivem acumulando compromissos, relacionamentos, desejos e ilusões, na tentativa de evitar a dor de abrir mão. Mas quanto mais acumulam, mais sobrecarregados ficam. E a vida, que poderia ser clara e leve, se torna um labirinto sufocante. A renúncia assusta porque parece fraqueza, mas na verdade é força, é coragem de soltar o que não te serve, é discernimento para abandonar o que nunca foi seu, é sabedoria para perceber que não se pode viver todas as vidas e que não há problema nisso. Quantas vezes você insistiu em algo apenas porque não tinha coragem de deixar ir? Quantos relacionamentos, trabalhos, projetos ou hábitos você carregou por medo de parecer fracassado se abrisse mão? Esse medo é a corrente que prende milhares de pessoas a existências que não desejam. A renúncia, quando feita com consciência, é libertação. Ela abre espaço. Ela devolve energia. Ela limpa o terreno
para que algo mais verdadeiro possa nascer. No fundo, viver bem não é acumular o máximo possível, mas sustentar o mínimo necessário para ser inteiro. E isso exige cortes. Cortes que doem, mas que revelam. Cortes que assustam, mas que libertam. A vida sempre exigirá renúncia. A diferença é se você vai renunciar de forma consciente, escolhendo o que soltar, ou se vai ser forçado pela própria vida a perder o que não teve coragem de deixar para trás. No fim, a força não está em carregar tudo, mas em soltar o que nunca deveria ter sido seu fardo. Depois de percorrer todas essas sombras, o peso da comparação, o desconforto da mudança, a prisão das expectativas, a ilusão do controle, a armadilha do prazer imediato, resta apenas uma pergunta: em que você vai escolher gastar a sua vida? Mark Manson resume sua mensagem em algo brutalmente simples. Você não tem como se importar com tudo. Sua energia é finita, sua atenção é limitada. E cada vez que você gasta isso em batalhas inúteis, deixa de investir no que realmente importa. A sutil arte de ligar o F não é sobre indiferença, é sobre consciência. É sobre olhar para o caos da existência e, em vez de tentar abraçar o mundo, escolher com coragem o que realmente merece o seu coração. Você pode continuar se importando com a opinião de todos, mas vai morrer sem nunca ter vivido a sua própria vida. Pode continuar fugindo da dor, mas vai morrer sem nunca ter descoberto sua verdadeira força. Pode continuar buscando prazer imediato, mas vai morrer com um vazio que nada preenche. Ou pode escolher diferente. Pode escolher se importar apenas com aquilo que ressoa de verdade, com os poucos relacionamentos que valem a pena, com os projetos que refletem sua essência, com as dores que, mesmo difíceis, te transformam em alguém maior. No fim, a vida não é sobre colecionar vitórias ou evitar derrotas. Ela é sobre caminhar com autenticidade dentro dos limites que nos foram dados. É sobre soltar o que nunca importou e abraçar, com intensidade, o pouco que realmente faz sentido. O mundo continuará barulhento. As cobranças nunca vão cessar. Os julgamentos nunca vão parar. Mas você não precisa mais ser prisioneiro disso. Você pode, aqui e agora, escolher viver diferente. E ao fazer essa escolha, descobrirá que a verdadeira liberdade não está em se importar com mais, mas em se importar com menos, e se importar melhor. No fim, a única pergunta que restará diante da sombra será esta: em que valeu a pena gastar a sua vida?